Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo de álgebra linear, nós vamos para a última parte da disciplina, que é a parte de diagonalização de operadores. Então, nessa aula, nós vamos falar de autovalores, autovetores e polinômio característico de um operador linear. Bom, qual é o objetivo de estudar diagonalização de operadores? Então, se a gente tem um espaço vetorial de dimensão finita, n, né, e ter um operador linear desse espaço vetorial, nós sabemos que podemos representá-lo por matrizes quadradas, né, no corpo que a gente está considerando espaço vetorial. Se for sobre R, vai ser no espaço das matrizes quadradas de ordem n reais, ou se for sobre C, no espaço das matrizes quadradas complexas de ordem n. Então, a pergunta que a gente pode fazer é: existe alguma base que a matriz desse operador tem uma forma mais simples possível? Bom, a outra pergunta que a gente poderia fazer é: o que seria essa forma mais simples possível? A resposta é a forma diagonal, né? A matriz na forma diagonal é a mais simples. Na verdade, esse mais simples é como que a gente pode fazer para fazer, por exemplo, iterações do operador linear, né? Se a gente quiser fazer t ao quadrado, t ao cubo, e aí a gente pode fazer isso pela matriz, e no caso, se for uma forma diagonal, fica mais simples. Por isso que aí a gente vê esse mais simples possível. Mas depois que a gente passar toda essa parte de conceitual, a gente vai fazer alguns exemplos de aplicações para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo aqui. Bom, então o nosso objetivo é determinar sob que condições um operador linear T de V é tal que existe alguma matriz B de V que a matriz do operador em relação a essa base é uma matriz diagonal. Então, para fazer isso, a gente vai começar falando de autovalores. Então, se a gente tem um espaço vetorial sobre um corpo K e tem um operador linear definido nesse espaço vetorial, nós dizemos que um escalar, né, ou seja, um número dentro desse corpo K, é um autovalor ou valor próprio do operador se existe um vetor não nulo. Então, quando você aplica o operador, vai dar um múltiplo no operador. Nesse vetor, vai dar um múltiplo do vetor. E esse múltiplo é dado com esse escalar, né? Então, T de V vai ser lambda V. Então, quando a gente tem essa situação, nós dizemos que o lambda é o autovalor desse operador T. E o vetor V que faz esse serviço, esse vetor não nulo, é chamado de autovetor ou vetor próprio de T, associado ao escalar lambda. Bom, então vamos ver alguns exemplos. A gente vai aqui, determine os autovalores e autovetores correspondentes do operador linear. Aqui a gente tem um operador de R2, dado por t de x, y igual a 5x menos y, 3y. E aí, se a gente for, t de xy vai ser lambda vezes xy. Se e somente c, a gente vê aqui, né, a expressão por lambda x. E isso aqui, então a primeira coordenada tem que ser lambda x e a segunda coordenada tem que ser lambda y. Então a gente já vê aqui, por exemplo, nessa equação, se o y não é zero, a gente já sabe quem que é lambda, né? Então esse é o primeiro caso. Então, se o y não é zero, o autovalor de t vai ser lambda 1 igual a 3. E aí, se a gente substituir na primeira equação, então vai ficar 5x menos y igual a 3x. Ou seja, está me dizendo que o y é igual a 2x. Bom, então os autovalores de t associados os autovetores de t associados ao autovalor lambda 1 igual a 3 são os vetores de R2 dessa forma: x, 2x, como nós vimos que autovetor não pode ter o vetor nulo, com um x diferente de zero. E se o y for zero? Se o y for zero, aqui a gente vai ter zero, aqui a gente vai ter 5x igual a lambda x, então o autovalor de t vai ser lambda 2 igual a 5. Então, nesse caso, os autovetores, já está dito aqui, né? São os vetores, não tem nenhuma restrição sobre x, vão ser os vetores em que o y é zero, ou seja, são os vetores da forma x0 com x diferente de zero.
Agora, mais um exemplo, a gente tem agora um operador de P2 de R em P2 de R, dado por essa expressão, né? Leva esse polinômio de grau 2 em outro polinômio de grau 2. E aí, para a gente encontrar os autovalores, a gente sempre faz isso, né? Quando que a transformação aplicada em um elemento do espaço vetorial vai dar um múltiplo desse elemento. E aí a gente usa a expressão da transformação, t de A0 mais A1, t mais A2, t ao quadrado, é menos 3A0 mais 4A1, 9A1 mais 5A2 vezes t, e menos A2 vezes t ao quadrado. E isso aqui vai ficar lambda vezes, que vai ficar lambda 0 mais lambda 1 vezes t, mais lambda 2 t ao quadrado. Né? Dois polinômios são iguais se os coeficientes de cada um dos termos são iguais. Então, aqui a gente vai ter menos 3A0 mais 4A1 igual a lambda 0, 9A1 mais 5A2 igual a lambda 1, e menos A2 igual a lambda 2. Então, por exemplo, aí a gente já damos uma olhada aqui, a gente já vê, por exemplo, se o A2 não for zero, a gente já observa que um alto valor vai ser lambda igual a menos 1. Né? Então, se o A2 não é zero, a gente tem o lambda 1 igual a menos 1. E se a gente substituir nas outras equações, né, que ficaram lá, a gente vai ficar com essa. 9A1 mais 5A2 igual a menos 1 e 3A0 mais 5A1 igual a menos, porque aqui era lambda 1 e aqui era lambda 0, né? Então vai ficar menos A1 e aqui menos A0. Então daqui dessa equação a gente tira aqui 5A2 é menos 10A1 e dessa outra a gente tira aqui 2A0 é igual a 4A1. Bom, então a gente já obtém A2 igual a menos 2A1 e A0 igual a 2A1. Então, beleza. Então, os autovetores de t associado a lambda 1 igual a menos 1 são os polinômios da forma 2 mais t menos 2t ao quadrado vezes A1, com A1 diferente de zero, né? Então, é só a gente pegar um polinômio, né, na forma A0 mais A1, t mais A2, t ao quadrado, e substituir essas restrições aqui, que a gente vai encontrar um polinômio dessa forma, porque está tudo dependendo de A1. Então, agora, se o A2 é zero e o A1 não é zero, a gente chega nessas duas equações aqui. A última equação, ela se anula, e nós vamos ficar com essas equações aqui. Só que se o A1 não é zero, a gente conclui que o lambda tem que ser 9. Então, a gente tem um outro alto valor, que é lambda 2 igual a 9. E essa última equação aqui, a primeira equação aqui, vai ficar menos 3A0 mais 4A1 igual a 9A0. E essa equação é a mesma coisa que dizer que 4A1 é 12A0. E aí a gente conclui que o A1 é 3A0. Então, se a gente já sabe que o A2 é zero, ou seja, isso vai cair num polinômio de grau 1, porque o coeficiente do grau 2 é zero. E o grau 1, ele é 3 vezes o grau 0. Então, a gente vai ter que os autovetores de t associado ao alto valor lambda 2 igual a 9 são os polinômios da forma 1 mais 3t vezes A0. Com esse A0 diferente de zero. Então, agora resta analisar o caso em que o A1 é igual a A2 igual a zero. Então, se isso aqui é zero, a gente vai ficar, na equação, vai ficar menos 3A0 igual a lambda 0. Então, a gente conclui que o lambda tem que ser menos 3, ou seja, o outro alto valor é lambda 3 igual a menos 3. E nesse caso, os polinômios os associados, né, os autovetores associados a esse alto valor menos 3, então vai ser um polinômio em que o termo de grau 1 é zero e o termo de grau 2 é zero, ou seja, são os polinômios constantes não nulos, né? Constantes com a zero diferente de zero. Muito bem, então a gente já encontrou aqui todos os autovalores e autovetores desse operador linear. Vamos a mais um exemplo. Então agora a gente tem um operador de R3, que tem dado por essa expressão, né? T de x, y, z, x mais 3y menos 3z, 4y menos 3x mais 3y mais z. Bom, então se a gente fizer o que nós já estávamos fazendo, né? Quando que o operador vai ser um múltiplo do elemento que está sendo aplicado. Se a gente fizer as contas aqui, então a gente vai ter, de um lado nós temos as coordenadas dadas pelo operador linear, e do outro lado a gente tem aqui as coordenadas quando a gente multiplica um elemento, né, o elemento correspondente por lambda. Então aqui esses dois elementos de R3 são iguais se a primeira coordenada for igual à primeira, a segunda for igual à segunda,
e a terceira for igual à terceira. Então, aqui a gente observa de novo, né? A gente tem essa equação aqui. Se o y não é 0, a gente já conclui que o lambda tem que ser 4. Então, a gente já tem aí uma equação. Então, se o y é 0, a gente já encontra um alto valor, que é lambda 1 igual a 4. E se a gente substituir, né? Então, aqui, em vez de ficar lambda x é 4x, e a outra, em vez de ficar 4z, é 4, lambda z, fica 4z. Essas duas equações são equivalentes, elas são equivalentes a essa daqui, menos 3x mais 3y menos 3z igual a 0. E dessa equação nós podemos tirar o y em função de x e z. O y é igual a x mais z. Então, os autovetores de t associado a esse alto valor são os elementos, os vetores de R3, em que a segunda coordenada é a soma da primeira e da terceira. Muito bem, né? Lembrando que os autovetores a gente nunca considera o vetor nulo, então por isso que o x é diferente de 0 ou o z é diferente de 0. Agora, se o y for 0, aquela equação, que a última equação vai vai dar 0 igual a 0, e aqui a gente vai ter essa equação aqui, vai ficar 3x menos 3z igual a lambda x, e a outra vai ficar menos 3x mais z igual a lambda z. E aí a gente chega numa equação, né, fazendo aqui, a gente substitui, então fica 1 menos lambda x menos 3z igual a 0, e menos 3x mais 1 menos lambda z igual a 0. Bom, como a gente tem que esses dois elementos não podem ser zero, né? Se a gente, o x é diferente de 0 e o z é diferente de 0, por quê? Porque aqui, se o x for 0, a gente vai concluir que o z é 0. Então, não pode, nenhum dos dois pode ser 0, né? Se um for 0, a outra solução é 0. Então, os dois não são 0. Então, a gente tem, se eles não são 0, né? Esse 1 menos lambda aqui, ele não pode ser 0. Porque se 1 menos lambda fosse 0, a gente teria 3x igual a 0 e automaticamente o x seria 0. Por que eu estou falando isso? É porque aqui, quando a gente quer dividir, né, a gente tem que garantir que o número não é 0. Então, eu tiro que o x é igual a 1 menos lambda vezes z. Se eu substituir isso o x, eu fiz isso aqui na primeira equação, se eu substituir isso na segunda equação, a gente obtém isso aqui. Menos 3 vezes 3, 1 menos lambda vezes z, mais 1 menos lambda vezes z igual a 0. E isso aqui, tirando o mínimo, vai ficar menos 9 mais 1 menos lambda ao quadrado, tudo isso vezes z igual a 0. Como z é diferente de 0, então a gente tem que ter esse coeficiente aqui, que está multiplicando o z, tem que ser igual a 0. Mas isso aqui é a soma desse quadrado menos 9 igual a 0, ou seja, 1 menos lambda ao quadrado é igual a 9. Então, os números que ao quadrado dá 9 só pode ser 3 e menos 3. Então, a gente tem que ver quanto que isso aqui é 3. Isso vai ser 3 se o lambda for igual a menos 2. E isso vai ser igual a menos 3 se o lambda for igual a 4. E daí a gente tira as possibilidades. Lambda é igual a 4, lambda é igual a menos 2. Só que o 4 a gente já analisou, então vamos para o caso lambda é igual a menos 2. E lambda é igual a menos 2, se a gente substituir aqui, nós vamos ter, se a gente substituir menos 2 aqui, a gente vai ficar com 3x menos 3z igual a 0, ou seja, a gente conclui que o x é igual a z. E aí, a gente conclui, então, que os autovetores desse operador associado ao alto valor lambda igual a menos 2 são os vetores de R3, lembra que a gente começou com y igual a 0, são os vetores de R3, em que a segunda coordenada é igual a 0 e a terceira coordenada é igual à primeira, né? Sempre com x diferente de 0, porque a gente não pode ter esse vetor igual ao vetor nulo. Muito bem, então aí a gente já encontrou os autovetores e autovalores e autovetores. No entanto, né, esse caso, vocês viram que já o último a gente teve que fazer várias contas e tal. Então, a gente precisa encontrar um mecanismo mais eficiente para encontrar os autovetores e autovalores e autovetores. Mas antes disso, eu vou definir o que é um autoespaço. Então, a gente vai ver esse teorema aqui, que é o seguinte: se você tem um autovetor associado a um autovalor lambda, então qualquer múltiplo desse, se você pegar um elemento, um outro vetor que é múltiplo do autovetor, esse elemento também é um autovetor de T. Ou seja, se você tem um autovetor, todo múltiplo do autovetor é autovetor também.
E se você tem dois autovetores associados ao mesmo autovalor, então a soma desses dois autovetores também é um autovetor de T. A verificação é muito simples, né? Se você tem aqui, o V é um autovetor associado ao autovalor lambda, então quando eu faço T de V vai dar lambda V. Então, quando eu fizer T de W, que o W era alfa vezes V, vai ficar igual a T de alfa vezes V. Usando o fato que a transformação é linear, isso aqui vai ficar alfa vezes T de V. Agora a gente usa o fato de que T de V é lambda V, então vai ficar alfa vezes lambda V. Agora, isso aqui, o alfa e o lambda são números, né? A gente está em corpos que são comutativos, então a gente pode trocar a ordem aqui. Então, isso aqui fica lambda vezes alfa V, só que alfa V é quem? É W. Então, isso dá lambda vezes W. Então, a gente acabou de mostrar que T de W é lambda W, ou seja, o W também é autovetor de T, né? Então, se um vetor é autovetor, todo múltiplo dele também é autovetor, associado ao mesmo autovalor. Agora, nós temos dois autovetores associados ao mesmo autovalor, e vamos, então, se eles são autovetores, então T de V1 é lambda V1, e o T de V2 é lambda V2. Quando a gente for calcular o T de V1 mais V2, aqui usando o fato que a transformação é linear, vai dar T de V1 mais T de V2. Agora, usando as expressões, né, que são autovetores, vai ficar lambda V1 mais lambda V2, colocando lambda em evidência, ficou lambda V1 mais V2. E com isso a gente acabou de mostrar que V1 mais V2 também é um autovetor de T associado ao autovalor lambda. Bom, então a gente mostrou que se você tem um elemento, multiplica por um escalar, dá um autovetor. Se você tem dois autovetores, você soma, dá autovetores. Então, a questão é, eu poderia pensar se o conjunto de todos os autovetores é um subespaço? A resposta é não. Por quê? Porque a gente sabe que o vetor nulo não é autovetor. Mas, se a gente considerar o conjunto de todos os autovetores de T associado a um autovalor, lambda, e a gente reunir esse conjunto com o conjunto unitário que só tem o zero do espaço vetorial, o vetor nulo, nós então temos um subespaço, né? Então, se a gente tem T de V em V, um operador linear, e lambda um alto valor de T, então o conjunto que a gente coloca V de lambda, que é V, que pertence a V tal que T de V é igual a lambda V, vocês observam que o vetor nulo satisfaz, e tá aqui também, né? Que agora eu não estou restringindo o fato de que não seja diferente de zero. Então, se eu pegar zero de V, vai ficar lambda vezes zero de V, que dá zero de V. Então, zero de V está aqui também. Então, esse conjunto é chamado de autoespaço do operador linear. Na verdade, é um autoespaço do operador linear T associado ao autovalor lambda. E esse conjunto é um subespaço do espaço vetorial, por conta das propriedades que a gente viu agora há pouco. Bom, então vamos ver aqui quem são os autoespaços dos exemplos que nós estudamos. Então, no primeiro exemplo, nós vimos que o operador tinha dois autovalores, lambda 1 igual a 3 e lambda 2 igual a 5, e esses autovalores aí estão associados a esses autovetores. Então, é só a gente pegar todos esses autovetores e reunir com o vetor nulo. Então, o autoespaço associado ao autovalor 3, aqui, na verdade, a gente está dizendo o quê? Que a segunda coordenada é duas vezes a primeira. Ou seja, são os vetores de R2, que a segunda coordenada é duas vezes a primeira. O vetor nulo satisfaz isso também. E o autoespaço associado ao autovalor 5 são os vetores de R3, que a segunda coordenada é zero. Muito bem. Agora, no exemplo do operador de P2 de R, nós tínhamos encontrado três autovalores. Lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 9 e lambda 3 igual a menos 3. Né? Então, esse aqui é os autovetores associado ao primeiro autovalor. Esse polinômio é os autovetores associado ao segundo autovalor. E esse aqui é os polinômios associados ao terceiro autovalor. Então, com isso, a gente observa o seguinte. Então, quem serão os autoespaços? O autoespaço de lambda
igual a menos 1, então são os polinômios de grau 2, em que a primeira coordenada é 2 vezes o coeficiente de grau 0 é 2 vezes o coeficiente de grau 1, e o coeficiente de grau 2 é menos 2 vezes o coeficiente de grau 1, né, que vocês observem aqui. O segundo alto espaço, associado ao alto valor 9, são os polinômios de grau 2, que o coeficiente de grau 2 é 0, e o coeficiente de grau 1 é 3 vezes o coeficiente de grau 0, que é o que a gente tinha aqui. E, finalmente, o alto espaço associado ao alto valor menos 3 são os polinômios de grau 2, em que os coeficientes de grau 1 e de grau 2 são iguais a 0, ou seja, são os polinômios de grau 0 reunido com polinômio nulo. Agora nós temos aqui o operador de R3, que era dado por essa expressão. Nós vimos lá que os autovalores foram 2, lambda1 igual a 4 e lambda2 igual a menos 2. Então, os autovetores associados ao primeiro autovalor eram os vetores de R3 dessa forma, e os autovetores associados ao autovalor lambda2 igual a menos 2 eram os vetores dessa forma. Então, os autoespaços, para o autovalor 4, são os vetores de R3 em que a segunda coordenada é a primeira mais a terceira. E o autoespaço associado ao autovalor menos 2 são os vetores de R3 em que a segunda coordenada é 0 e a primeira é igual à terceira. Tudo bem. Então, agora, a gente vai ver aqui uma outra coisa que é importante da questão dos autoespaços, é que se você tem dois autovalores distintos, então a intersecção dos autoespaços só tem o vetor nulo. Isso aqui vai ser importante quando a gente for ver a dimensão da soma desses autoespaços. Bom, a demonstração é muito simples. Suponha que você tem um elemento que está na intersecção, então se ele está em V de lambda1, então T de V é lambda1 vezes V. Se ele está em V de lambda2, então T de V é igual a lambda2 vezes V. Esses dois caras são iguais, então a gente conclui que lambda1 vezes V é igual a lambda2 vezes V. E aí, se a gente fizer a subtração, né, subtraindo pelo elemento oposto aqui, de lambda2V, colocando em evidência, a gente fica com lambda1 menos lambda2 vezes V igual a vetor nulo. Só que esse lambda1 menos lambda2, ele não pode, isso aqui não é zero, porque esses caras são autovalores distintos, então esses números são diferentes de zero. Esses dois números são diferentes, então a diferença entre eles é diferente de zero. Então, se você tem um número vezes um vetor dando o vetor nulo, uma das propriedades que a gente viu que ou o número é zero ou o vetor é zero. Como esse número não é zero, a gente conclui que o vetor tem que ser o vetor nulo. Então, o único elemento que está na intersecção dos dois é o vetor nulo. E aí está feito. Bom, então a gente já sabe disso. Vamos definir então o que é multiplicidade geométrica. Se você tem um espaço vetorial de dimensão n e tem um operador linear definido sobre V, a multiplicidade geométrica de um alto valor lambda_i, né, alto valor de t, é a dimensão do alto espaço V de lambda_i. Então, a dimensão, a notação que a gente usa é essa, mg lambda_i, multiplicidade geométrica de lambda_i, e então a multiplicidade geométrica é a dimensão do V de lambda_i, porque isso aqui é um espaço vetorial, né? E a gente tem aqui, nos exemplos que nós vimos, né, nós tínhamos lá, primeiro, nós tínhamos dois aqui a gente tem o alto espaço associado ao alto valor 3, e aqui a gente tem o alto espaço associado ao alto valor 5. Vocês observem que esse espaço aqui é um subespaço de R2 de dimensão 1, e aqui também. Então, os dois autovalores têm multiplicidade geométrica iguais a 1. Agora, no outro exemplo, que era o operador de P2 de R, que foi dado por essa expressão, nós vimos lá que os autoespaços eram esses subespaços aqui. A gente tinha um autoespaço associado ao alto valor menos 1, autoespaço associado ao alto valor 9 e autoespaço associado ao alto valor menos 3. E nós vemos aqui, né, a variável livre A1, então tem dimensão 1. Aqui a variável livre é o A0, tem dimensão 1. E aqui também a variável livre é a 0. Então, todos os três autoespaços têm a mesma dimensão. Então,
a multiplicidade geométrica dos três autovalores é igual a 1. E no outro exemplo, que a gente tinha um operador de R3, nós vimos, dado por essa expressão aqui, nós vimos que os autoespaços eram esse aqui, associado ao autovalor 4, que era... Aqui a gente tem um espaço, um subespaço de R3 de dimensão 2, porque tem duas variáveis livres. E aqui a gente tem um subespaço de R3 de dimensão 1, né? Só tem uma variável livre, ou x ou z. Então, aqui nós concluímos que a multiplicidade geométrica de 4 é 2 e a multiplicidade geométrica de menos 2 é 1. Bom, algumas observações que a gente pode fazer é que se o lambda é um autovalor de um operador T, então esse autoespaço ele nunca é o espaço trivial, que só tem um vetor nulo. Por quê? Porque a gente sabe que se ele é autovalor, ele tem um autovetor, e o autovetor não é o vetor nulo. Então, a dimensão, uma multiplicidade geométrica, que é a dimensão, vai ser sempre maior ou igual a 1 e menor ou igual a n, porque é a dimensão do subespaço de um espaço de dimensão n. Então, tem isso. E se a gente tiver lambda 1, lambda 2, são todos os autovalores distintos de T, então, se a gente for olhar para o que acontece com a soma das multiplicidades geométricas, bom, cada um desses aqui tem dimensão maior ou igual a 1. Então, a soma disso aqui vai ser maior ou igual a k. Então, essa parte aqui está ok. E a soma dessas multiplicidades geométricas é menor ou igual a n. Por quê? Aí vai entrar a questão da intersecção só ter o vetor nulo. Por quê? Se a intersecção só tem o vetor nulo, quando a gente fizer a dimensão da soma, a dimensão do autoespaço associado ao primeiro autovalor, mais a dimensão do autoespaço associado ao segundo autovalor, mais a dimensão do autoespaço associada ao lambda k, essa dimensão aí, se a gente usar o teorema da soma e da intersecção, como a intersecção vai ser sempre o vetor nulo, então a dimensão da intersecção é 0, então isso aqui vai ser exatamente a dimensão da soma desses subespaços, mas a soma de subespaço é um subespaço e a dimensão é um subespaço do espaço vetorial. Então, a dimensão disso aqui é menor ou igual a n. Então, por isso que a gente tem essa igualdade aqui. Muito bem. Agora, a gente vai... o que eu tinha dito a vocês, né? A gente encontrou aí os autovalores e os autovetores usando só a definição. Mas a gente vai... Se vocês pegarem um exemplo qualquer, vocês vão ver que nem sempre é tão direto encontrar. Então, a gente vai utilizar um mecanismo que é o polinômio característico. Eu vou falar primeiro de polinômio característico de matrizes e depois eu vou falar de polinômio característico de um operador linear. Bom, então, a gente tem aqui um operador linear e só para lembrar da onde que sai a definição de polinômio característico de matrizes. Bom, um vetor não nulo é autovetor? Se e somente se existe esse lambda, né? Um escalar, tal que T de V é lambda V. Bom, isso aí a gente pode escrever assim, T de V igual a lambda V, isso é equivalente a dizer, isso aqui é a mesma coisa que lambda vezes o operador identidade aplicado em V, né? Então, a gente pode subtrair, então fica T de V menos lambda e da identidade de V igual ao zero de V. E isso aqui, a gente colocando, isso aqui é um operador, aqui é outro, a gente faz aqui a subtração, então fica T menos lambda identidade aplicada em V, igual a zero de V. Só que isso aqui é um operador linear também, né? Esse operador que é o operador T menos lambda vezes a identidade é outro operador linear. E aplicado em V dá o zero de V. Bom, mas esse V é um vetor não nulo. Então, eu estou dizendo que o núcleo dessa transformação aqui não pode ser só o zero, porque tem esse V aqui que não é nulo e que está dentro do núcleo. Então, o núcleo não é zero. Mas o que significa isso? Bom, dizer que o núcleo não é zero, né? Lembrando que esse I de V é o operador identidade, operador linear de V em V, o operador identidade. Pega cada vetor e leva nele mesmo. Bom, dizer que o núcleo não tem só o zero, isso é equivalente a dizer o seguinte, bom, quando eu vou fazer esse operador, então, na verdade, essa expressão aqui
é a expressão matricial dessa informação aqui. Só que quando a gente faz na forma matricial, isso aqui vai dar uma matriz n por n, aplicado nessas n coordenadas, que isso aqui são números são as coordenadas do vetor v em relação à base b. Isso aqui vai ter que ser igual a 0, 0, e então isso aqui vai me dar um sistema homogêneo, onde v1, v2, vn são as variáveis, né? Então vai dar um sistema homogêneo. Bom, mas esse sistema homogêneo, ele tem que ter solução, eu quero que esse sistema tenha solução não trivial. Bom, um sistema homogêneo, que o número de variáveis é igual ao número de equações, tem solução não trivial, isso vai acontecer só se o determinante, se a matriz dos coeficientes é uma matriz singular, ou seja, uma matriz não invertível. E isso também significa dizer que o determinante dessa matriz é igual a 0. Então, no final das contas, dizer que, se a gente olhar tudo que nós desenvolvemos aqui, dizer que V é autovetor, é um vetor não nulo, que é autovetor desse operador associado ao alto valor lambda, é equivalente a dizer que esse determinante aqui é igual a 0. Bom, agora vamos entender isso, vamos fazer isso para o caso matricial e ver que isso não depende da base considerada. Então, com isso, a gente tem a definição do que a gente chama polinômio característico. Então, dada uma matriz quadrada, complexa ou real, nós dizemos que um número, né, um escalar, é alto valor da matriz se isso aqui acontecer. Então, essa definição aqui, ela veio exatamente do que a gente desenvolveu aí. Se o determinante de A menos lambda vezes a identidade é igual a 0. Com a IN, né, a matriz identidade de ordem N. O polinômio em lambda, né, que é dado por... Isso aqui vai dar um polinômio de grau N, né, depois a gente vai verificar isso nos exemplos. Esse polinômio aqui, ele é chamado polinômio característico de A. E a gente observa, então, que lambda é alto valor de A, se e somente se lambda é raiz, porque a gente quer que isso aqui seja igual a 0, é raiz do polinômio característico. Bom, vamos aí a alguns exemplos. Vamos encontrar o polinômio característico e os autovalores da matriz A. É nesses casos. Então, aqui a gente tem que uma matriz 3 por 3, aqui a gente tem uma matriz 4 por 4, e outra matriz 3 por 3. Então, vamos encontrar o polinômio característico e os autovalores dessas matrizes. Bom, então, o que foi aquilo? Agora que vocês vão entender aqui, aquele determinante que a gente fez era a matriz menos lambda vezes a identidade. Ou seja, eu pego essa matriz aqui e vou subtrair lambda na diagonal principal, porque nos outros elementos, né, se eu multiplicar a identidade por lambda, nas outras posições vai ficar 0, só na diagonal que vai ficar lambda. Então, aqui ficou menos 1 menos lambda, todas as posições estão idênticas à da matriz A, exceto a diagonal principal. Menos 1 menos lambda, menos 7 menos lambda, 11 menos lambda. Se a gente for calcular o determinante dessa matriz 3 por 3 aqui, se vocês fizerem as contas aí, ou usar lá a calculadora de matriz, vocês vão ver que é menos lambda 3, mais 3 lambda ao quadrado, mais 45 lambda, mais 81. E aí, fazendo as contas, a gente conclui que menos 3 é uma raiz, né? O problema é encontrar. Quando a gente chama uma matriz um polinômio de grau 3 real, ele sempre tem uma raiz real, né? Às vezes a dificuldade é encontrar, mas esse caso aqui não é tão complicado, por conta dos números que aparecem aqui, né? Então, se vocês podem ver que menos 3 é uma raiz, então se você dividir esse polinômio por menos lambda mais 3, né, que é lambda menos a raiz, então vocês vão encontrar esse outro polinômio, e esse outro polinômio, esse lambda ao quadrado menos 6 lambda menos 27, as raízes são, de novo, lambda igual a menos 3 e lambda igual a 9. Então, a gente vê que a decomposição desse polinômio como produto, né, da lambda menos as raízes vai ficar menos lambda mais 3 vezes lambda mais 3 vezes lambda menos 9, ou seja, fica menos lambda mais 3 ao quadrado vezes lambda menos 9.
Muito bem. Então, aqui nós encontramos o polinômio característico. Agora, quem que são os autovalores? Segundo o que foi definido, são as raízes desse polinômio. Então, P de lambda é igual a zero. Se a gente for olhar aqui, quando que isso aqui vai ser zero? O produto de dois números é igual a zero se um deles é zero. E a gente observa aqui que lambda mais 3 é zero, só se o lambda for igual a menos 3. E lambda menos 9 é zero se o lambda for igual a 9. Então, a gente encontra aqui os dois autovalores, são os autovalores dessa matriz. No exemplo 2, aqui a gente fez a mesma coisa, que foi subtrair, então fazer aquela história lá, matriz menos lambda vezes identidade, é só subtrair lambda na diagonal principal. Subtraindo aqui, nós encontramos, então, essa matriz, o determinante, se nós usarmos lá a calculadora de matrizes, a gente vai encontrar esse polinômio de grau 4. Nesse caso aqui é simples, né? Porque quando a gente tem um polinômio que a soma dos coeficientes é zero, então 1 é uma raiz, né? E a gente vê que 1 mais 5 menos 6 dá zero, e menos 7 mais 5 dá zero. Então a soma dos coeficientes é zero. Então 1 é uma raiz. Eu posso dividir esse polinômio por lambda menos 1, que é uma raiz. De novo, a gente conclui aqui, temos outro polinômio que a soma dos coeficientes é 1. Então, esse polinômio também dá para ser dividido por lambda menos 1. Então, vai ficar lambda menos 1 ao quadrado, e dividindo isso aqui, vai ficar lambda ao quadrado menos 5 lambda menos 6. E agora, sim, a gente encontra que as raízes desse polinômio aqui é menos 1 e 6. E aí, então, a decomposição desse polinômio aqui fica lambda menos 1 ao quadrado vezes lambda mais 1 vezes lambda menos 6. Muito bem. Então, se a gente fizer as contas aqui, esse polinômio característico vai ser zero se esse número for zero, ou seja, se o lambda for 1, ou se esse número aqui for zero, ou seja, se o lambda for igual a menos 1, ou se esse número for zero, que significa que o lambda é igual a 6. E esses são os autovalores da matriz A. Bom, o último exemplo, a gente tinha a matriz 3 por 3, subtraindo a diagonal lambda da diagonal principal, a gente encontra essa matriz, cujo determinante, né, aqui já está o determinante da matriz, esse determinante vai dar menos lambda 3, menos 2 lambda ao quadrado, menos lambda menos 2. E a gente pode observar, não é muito difícil fazer as contas, que vê que menos 2 é uma raiz. E aí, se a gente dividir isso aqui por lambda menos 2, vai ficar menos lambda ao quadrado mais 1, né? Lambda ao quadrado mais 1 vezes lambda mais 2, né? Menos, isso aqui é esse polinômio. Bom, agora a gente tem um caso aqui um pouco diferente, né? Porque a gente vê que esse polinômio, essa decomposição dele aqui, né? Esse aqui tem raiz, né? Real, que é o menos 2, mas esse aqui não tem raiz real. Então, a gente tem que analisar os dois casos. Então, se a gente está no caso real, esse polinômio é igual a zero, tem a raiz lambda 1 igual a menos 2, é única. Então, o único autovalor, se a gente estiver considerando essa matriz como matriz real, o único autovalor é lambda 1 igual a menos 2. No entanto, se a gente estiver considerando o caso complexo, isso aqui é zero se isso aqui é zero, lambda mais 2 é zero, ou seja, lambda é igual a menos 2, ou lambda ao quadrado mais 1 é zero. E a gente sabe que nesse caso, o lambda pode ser i, né, a unidade imaginária, ou o lambda pode ser menos i. Se vocês lembrarem dos estudos de polinômios, quando você tem um polinômio com coeficientes reais, se um número complexo é raiz, o seu conjugado também é. Então, a raiz aqui é i, o conjugado de i é menos i. E esses são os autovalores de A. Então, aí a gente já sabe como encontrar os autovalores fazendo essa conta para uma matriz. Como que a gente... Vamos fazer algumas observações aqui, antes da gente prosseguir. É que se a gente tem uma matriz A, o polinômio característico da matriz é sempre um polinômio de grau n, né? Pelo desenvolvimento que a gente fez, aquele determinante. Se você está com a matriz quadrada de ordem n, o polinômio é um polinômio de grau n. E o polinômio característico da transposta, ele coincide com o polinômio característico da própria matriz. Isso daí também é bem simples de verificar. Se a matriz é diagonal ou triangular, então os autovalores que na hora que você for fazer vai ficar lambda menos os elementos da diagonal principal, o determinante vai dar exatamente esse produto. Então os autovalores são os elementos da diagonal principal da matriz. Se a matriz é invertível, o zero não pode ser autovalor de A.
Isso daí está feito nas anotações do meu livro, né? Mas vocês podem verificar lá. Não é difícil de verificar isso. Por quê? Porque se você tivesse zero, na hora que você fosse fazer o determinante da matriz menos lambda vezes a identidade, teria que dar zero, só que o lambda é zero. E aí você teria que ter o determinante de A igual a zero. E isso não acontece porque a matriz é invertível. Bom, e ainda tem uma coisa, se a matriz é invertível e lambda diferente de zero é alto valor de A, então 1 sobre lambda é alto valor da sua inversa. Isso aí eu vou deixar para vocês verificarem. Bom, muito bem. Então, vamos só para a gente poder transpor essa definição de matrizes para transformações lineares, nós precisamos de 2 resultados. Então, primeiro a gente vai dizer quando que duas matrizes são semelhantes. Duas matrizes quadradas no mesmo corpo são semelhantes se existe uma matriz invertível, P, tal que B é igual a P menos 1 vezes A vezes P. E, obviamente, que se a gente... O A também, a gente também pode... Se uma é... Aqui, na verdade, a gente pode dizer que B é semelhante a A e também dá para a gente mostrar que a gente multiplica aqui por P a menos 1, né? Se a gente multiplicar por P a menos 1 aqui à direita, aqui vai ficar P menos 1 e P à esquerda, a gente vai também chegar aqui. P vezes B vezes P a menos 1 é A. Então, também vale. Muito bem. Bom, o que a gente quer com essas matrizes semelhantes? Por que a gente veio com essa definição no meio da história? Bom, porque se as matrizes são semelhantes, elas têm o mesmo polinômio característico. Bom, a demonstração é simples, se elas são semelhantes, então a gente sabe que tem uma matriz invertível, tal que o B é P menos 1 vezes AP. Bom, vamos calcular então o polinômio característico de B. Pelo que a gente disse, o polinômio característico de B é o determinante de B menos lambda vezes a identidade de ordem n. Bom, mas quem que é B? É P a menos 1 vezes A vezes P. Só que a identidade, eu posso escrever a identidade como sendo P a menos 1 vezes P, né? Porque qualquer matriz invertível multiplicada pela sua inversa da identidade. Agora, eu tenho a identidade multiplicada à esquerda, a inversa, né? A inversa da matriz P à esquerda e a P à direita. Na verdade, aqui eu posso pensar que aqui tem a identidade, né? A identidade aqui no meio. Então, se eu fizer isso, eu posso escrever, colocar o P a menos 1 em evidência à esquerda e o P em evidência à direita. Então, eu fico, esse determinante aqui vai ficar o determinante de P a menos 1 vezes A menos lambda vezes a identidade vezes P. Só que agora eu tenho um determinante de produto. E determinante do produto a gente sabe o que é. Então, isso aqui vai ficar o determinante da P a menos 1 vezes o determinante de lambda vezes a identidade vezes o determinante de P. Só que a gente lembra que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz. E aí, se eu multiplicar isso pelo determinante de P, dá 1. Então, eu concluo, então, que esse produto aqui é o determinante de A menos lambda vezes a identidade. Ou seja, é o polinômio característico de lambda. Então, a gente acabou de mostrar que duas matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico. Para que a gente quer isso? Porque se a gente tem um operador linear e a gente for olhar para um espaço de dimensão finita, então as matrizes de T em relação a bases distintas são semelhantes. E isso é simples, né? Só a gente lembrar. Uma das coisas que a gente pode ver, que é uma relação que a gente tem entre a matriz do operador e as matrizes mudanças de base, isso aqui não é difícil de verificar, tá a demonstração feita no meu livro, em outros livros de álgebra linear também vocês vão encontrar, que a matriz de T em relação a B é a matriz mudança de base de B' para B, vezes a matriz de T em relação à base B', vezes a matriz mudança de base de B para B', né? Aqui só está descrevendo quem que são essas matrizes. Só que a gente lembra que a matriz mudança de base de B' para B, quem que é essa matriz? Ela é a inversa, né? Ela é a inversa da matriz mudança de base de B para B'. Substituindo essa informação aqui, a gente obtém o seguinte, que a matriz de T em relação à base B é
a inversa da matriz mudança de base de B para B', a inversa dessa, vezes a matriz de T em relação à base B', vezes a matriz mudança de base de B para B'. Ou seja, estou dizendo que a matriz de T em relação à base B é a inversa de uma matriz vezes a matriz de T em relação à base B', vezes a matriz que eu considerei inversa. Ou seja, eu estou dizendo que essas duas matrizes aqui são semelhantes. Então, essas duas matrizes, então matrizes em relação a bases distintas, são semelhantes. O que eu ganho com isso? Isso significa, como a gente viu que o polinômio característico ele não altera quando as matrizes são semelhantes, significa que eu posso definir o polinômio característico de um operador linear considerando apenas uma matriz em relação a qualquer base, porque independente de qual seja a base, as matrizes são semelhantes e, portanto, elas têm o mesmo polinômio característico. Então, agora nós podemos definir polinômio característico de um operador linear. Então, a gente tem V, um espaço vetorial de dimensão n, e um operador linear de V. O polinômio característico de T, que a gente denota por P de lambda, ele é, ou PT de lambda, se tiver dois operadores para distinguir, ele é o polinômio característico da matriz TB, onde B é uma base ordenada qualquer de V, não importa qual é a base. Bom, então, é isso aqui. Esse é o polinômio característico. E aí, dessas considerações, a gente tem esse teorema, que se a gente tem um operador linear em um espaço de dimensão finita, os autovalores de T são quem? São as raízes do polinômio característico, porque foi daí que a gente tirou, e para cada lambda i, se lambda i é um autovalor de T, então o alto espaço V de lambda i, associado a esse autovalor, é o subespaço núcleo, né, que foi isso que a gente encontrou, núcleo da matriz menos lambda vezes a identidade. Então, aqui a gente, na verdade, esse teorema nos dá um procedimento prático para a gente encontrar os autovalores, os autovetores e os autoespaços de um operador linear T. Como que a gente faz? Primeiro, nós encontramos o polinômio característico do operador. Em seguida, nós encontramos as raízes do polinômio característico, que são os autovalores do operador. Para cada autovalor, a gente vai encontrar o subespaço V de lambda i, né, esse autoespaço, usando essa informação que o autoespaço é o núcleo desse operador, e é isso. Então, vamos ver aqui em dois exemplos como que nós fazemos isso. Nós vamos encontrar exatamente isso, os autovalores, e vamos encontrar também a multiplicidade geométrica dos autovalores. Bom, então a gente tem aqui operadores de R4, né, T de x, y, z, falta uma vírgula aqui, então a gente tem ele dado por essa expressão. Bom, então com isso, a gente tem aqui a matriz operador, tem uma, aqui é 8, mas no resto eu não corrigi aqui, mas o resto do desenvolvimento está como 8, tá? Só aqui que tem esse 5. Muito bem. Então, a matriz operadora é essa aqui, com esse aqui sendo o número 8, né? Então, aqui vai ficar 3x menos 4z. Eu vou fazer em relação à base canônica, porque é a mais simples, né? Eu não coloco a base quando eu estou considerando a base canônica. Então, a matriz de T em relação à base canônica é essa daqui. E aí, o polinômio característico vai ser quem? O determinante dessa matriz menos lambda na diagonal principal. Vocês observam que é exatamente a mesma matriz, né? Que eu estou considerando já 8, menos lambda. E aí, essa aqui é o caso que é simples, porque deu determinante de uma matriz triangular superior. Então, o determinante de uma matriz triangular superior é o produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, vai ficar 3 menos lambda vezes 3 menos lambda, 3 menos lambda ao quadrado, menos 1 menos lambda, menos 1 menos lambda, menos 1 menos lambda ao quadrado. Ok, encontramos o polinômio característico. E esse polinômio característico vai ser zero, então isso aqui é zero se o lambda for 3, e isso aqui é zero se lambda for igual a menos 1. Então, lambda igual a 3 e lambda 2 igual a menos 1 são os autovalores de T. Bom, agora vamos encontrar o autoespaço associado a 3. Então, até aqui, o que nós tínhamos feito é basicamente o que nós tínhamos feito para a matriz. Vamos ver agora o autoespaço. Como que a gente faz? Então, x, y, z está no autoespaço V3, C e somente C, o x, y, z está no núcleo dessa transformação. Eu estou colocando aqui na forma matricial, que é a matriz de T menos 3 vezes a identidade de ordem 4.
que é o núcleo disso aqui. Eu peguei a diagonal principal e tirei 3. Agora a gente já... Aqui estava 3, 3, menos 1, menos 1. Então ficou 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, menos 1 com menos 3, menos 4, menos 1 com menos 3, menos 4. Aí, o que significa isso? Bom, o cara está aqui, se eu aplicar o x, y, z nessa matriz, e isso dá 0, 0, 0. Eu estou escrevendo o elemento x, y, z como aqui em coordenadas em relação à base canônica, porque eu comecei fazendo a matriz da transformação em relação à base canônica. Então, a base que eu comecei, eu tenho que continuar. Bom, agora se a gente resolver isso aqui, dá um sistema que vai ficar, olha, linha vezes coluna, menos 4z igual a 0, linha vezes coluna, 8z igual a 0, essa aqui é a mesma que a primeira, e a última, menos 4t igual a 0. Bom, dessas equações a gente conclui que o z é 0 e o t é 0. Então, quem que é o autoespaço? V3 é o subespaço de R4 em que a primeira e a quarta, desculpa, a terceira e a quarta coordenada são iguais a 0. Muito bem. Perdão. A multiplicidade geométrica desse alto valor é 2, né? Porque as variáveis x e y estão livres, então esse espaço aqui é um espaço de dimensão 2. Muito bem. Agora, no outro exemplo, falta ainda encontrar o autoespaço associado ao alto valor menos 1. Então, a mesma coisa, eu vou fazer, aqui é menos 1, só foi um erro, mas aqui está ok. Então, o x, y, z está no núcleo do lambda, mais a identidade, aqui que era menos 1, vai ficar mais 1. Então, aqui era 3 mais 1, 4, 3 mais 1, 4, menos 1 mais 1, 0, e menos 1 mais 1, 0. Então, se a gente for fazer as contas, nós vamos... Então, x, y, z está no núcleo, isso quer dizer, ou seja, se eu aplico x, y, z nessa matriz, da matriz nula. E aí, a gente fazendo as contas aqui, nós vamos encontrar esse sistema. Então, vai ficar linha vezes coluna, 4x menos 4z igual a 0. E a segunda linha, a segunda equação, 4y mais 8z igual a 0. Então, daqui a gente tira que o x é igual a z, né? Essa equação. E aqui nós tiramos que o y é igual a menos 2z. Muito bem, então nós encontramos aqui que em autoespaço associado ao alto valor menos 1, são os elementos de R4, que a primeira coordenada é igual à terceira, e a segunda é igual a menos 2 vezes a terceira. Nós observamos aqui que as variáveis livres são as variáveis z e y, perdão, z e t, né? Z e t. E então esse autoespaço é um subespaço de dimensão 2. A multiplicidade geométrica do menos 1 é 2 também. Bom, vamos mais um exemplo. Então, agora a gente tem aqui uma matriz também. Aqui, nosso operador está dado por uma matriz. Então, isso vocês viram que pode acontecer, né? Se eu estou em relação à base canônica, então nosso operador é 5x menos z, a primeira coordenada, a segunda é x mais 3y, e a terceira é 2x menos y mais 3z, e a quarta é 4x menos 2y menos 2z mais 4t, né? Então, se eu tenho a matriz do operador, eu também sei quem que é o operador. Nesse caso, como está em relação à base canônica, fica mais simples. Bom, mas aí já tem a matriz, está ótimo. Então, o operador foi dado por sua matriz em relação à base canônica de R4. Então, para a gente encontrar o polinômio característico, é só a gente subtrair lambda da diagonal principal, calcular o determinante. Pega essa matriz, subtrai o lambda na diagonal principal. Muito bem. E aí, se nós subtraímos lambda na diagonal principal, calculamos o determinante. Se vocês fizerem as contas lá, né, eu fiz na calculadora de matriz, aqui vai ficar lambda menos 4 ao quadrado menos 7 lambda mais 13. Muito bem. E aí a gente observa o seguinte, esse polinômio aqui, lambda ao quadrado menos 7 lambda mais 13, ele não tem raízes reais. A gente está trabalhando em R4, que é um espaço vetorial sobre R. Então, a única raiz que a gente vai ter nesse caso é lambda igual a 4. Né? O único alto valor de T é lambda 1 igual a 4, porque as raízes complexas nós não vamos considerar. Bom, então vamos encontrar o alto espaço associado ao alto valor 4. Então, a gente vai fazer x, y, z, tá? Nesse alto espaço. A mesma coisa que eu falei, então vai ficar a matriz, a transformação, menos 4 vezes a identidade. É o núcleo dessa aqui, eu só tirei 4 na diagonal principal, se vocês lembrarem aqui era 0, era 4, né? 4 menos 4. E aí,
Se a gente for calcular, então eu vou calcular aqui, o núcleo disso aqui são os elementos de R4, quando eu aplico isso dá 0, 0, 0. E aí, se a gente for calcular, vai ficar x menos z igual a 0, a segunda equação vai ficar x menos y igual a 0, a terceira vai ficar 2x menos y menos z igual a 0, e a última vai ficar 4x menos 2y menos 2z igual a 0. Essas duas equações são equivalentes, né, as duas últimas. Aqui a gente conclui que o x é z, e o z é igual a x e o y também é igual a x. E se vocês substituírem, essas duas equações se verificam. Então, quem que é o alto espaço associado ao alto valor 4? São os vetores de R3, em que a segunda coordenada é igual à primeira e a terceira coordenada também é igual à primeira. A gente, então, tem as variáveis x e t livres, e a multiplicidade geométrica, esse subespaço tem dimensão 2, portanto, a multiplicidade geométrica de 4 também é igual a 2. Bom, então, nesse vídeo, né, a gente introduziu esses conceitos de autovalores, autovetores, autoespaço, polinômio característico, e aprendemos como que a gente obtém. No nosso próximo vídeo, nós vamos efetivamente ver o que esses autoespaços vão nos dar para a gente encontrar a matriz, uma base do espaço vetorial, que a matriz do operador seja diagonal. Quando que isso é possível? Então, isso nós vamos fazer no nosso próximo encontro, né? O próximo vídeo vai ser sobre isso. Então, eu paro por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo.